Olá pessoal, estamos de volta para mais um ciclo de revisão em álgebra linear. Vamos ver tudo que foi dito, que foi falado pelo seu professor em sala de aula, beleza? Então vamos ver primeiramente vetores. Então, vetores nós temos a parte algébrica e a parte gráfica, beleza? Se você tem alguma dúvida, coloque aí nos comentários desse vídeo, beleza? Então vamos lá. Então a parte algébrica de vetores, nós podemos escrever o vetor da seguinte maneira. Temos aqui o vetor U e o vetor V. Observe que cada vetor tem duas componentes, né? Tem duas coordenadas, x e y, ou seja, esses vetores aqui, algebricamente, né? Algebricamente eles estão no plano, ou seja, tem duas coordenadas. Caso esses vetores aqui tivessem três coordenadas, eles estariam no espaço, beleza? Ok? Então vamos ver como é que os vetores são graficamente. Então tá aí, ó. Nós temos vetores A, B e C. Temos o vetor B horizontal, temos o vetor A e C inclinado, beleza? Então como é que os vetores também podem se comportar ou podem ser escritos também? Que é a parte gráfica, né? Temos o vetor T aqui, o vetor F. Observe que eles são vetores horizontais, a direção deles é da esquerda para a direita e eles são paralelos, ou seja, eles não têm ponto em comum. Temos o vetor A aqui, ó, que é da direita para a esquerda, ele também é paralelo ao vetor F e o vetor T, apesar de terem direções diferentes, ok? Mas eles têm direções diferentes, sentidos diferentes, mas direção igual, horizontal, ok? Temos o vetor F e o vetor V, que são vetores verticais, mas eles têm sentidos diferentes. Um é de baixo para cima e o outro é de cima para baixo, o vetor V e o vetor F. Temos também o vetor D e o vetor P, que também pode ser escrito dessa forma, beleza? Então, pessoal, como é que nós calculamos agora? Só revisão, ok? Isso aqui é uma espécie de revisão aí para a sala de aula, para quem vai fazer prova agora ou para quem perdeu o conteúdo em sala de aula. Você pode rever aqui nessa aula, beleza? Então, dúvidas, coloque aí no comentário aí desse vídeo aí que a gente tem o maior prazer em respondê-las, ok? Agora, pessoal, que a gente conhece os vetores, como é que ele se comporta, né, a sua direção. Se eu quiser calcular o comprimento de um vetor, como é que eu faço? Então vamos lá, vamos aprender a calcular o comprimento de um vetor. Temos aqui o plano cartesiano, x, y, e temos dois vetores. Temos o vetor U e o vetor definido por dois pontos. O vetor definido pelos pontos C e D, que eu chamei de vetor V também, mas eu também posso colocar como sendo CD com tracinho em cima, como a gente viu na aula, no slide, desculpe, passado. Esse vetor aqui, U aqui, como você pode observar, ele tem origem aqui. Ele tem o ponto inicial dele na origem, o ponto final aqui no 2, 2, né? Esse vetor V tem o ponto inicial em C e tem um ponto final em D. Então, como é que nós calculamos o comprimento desse vetor aqui, o vetor U especificamente? Basta utilizarmos aqui o teorema de Pitágoras. Está aí, ó. Então, coloquei as coordenadas no vetor U de forma geral, genérica, né? O vetor U tem as coordenadas A e B. Aqui a gente está no plano, então no plano temos duas coordenadas, x e y, onde o módulo dele, ou o seu comprimento, né? Aqui o símbolo de módulo, o módulo do vetor U é igual a quem? A raiz quadrada de quem? Da primeira coordenada ao quadrado, somado com a segunda coordenada ao quadrado. Beleza? Então isso aqui é que nos dá o comprimento do vetor U. Só utilizar o teorema de Pitágoras. Beleza? E agora, como é que nós vamos calcular o comprimento do vetor V? Ou do vetor definido pelos pontos CD. Então está aqui o ponto C, cujas coordenadas x1, y1, e o ponto D, cujas coordenadas é x2, y2. Então a gente faz da seguinte maneira. O vetor CD é definido como sendo quem? A diferença, ó, esse comprimento aqui. Aliás, o vetor CD ele é definido como sendo quem? As coordenadas dele, a diferença das abscissas e a diferença das ordenadas. Então, a primeira coordenada do vetor CD é a diferença das abscissas dos pontos, né? Do ponto C e do ponto D. E a ordenada do vetor CD é a diferença das ordenadas do ponto D e C, y2 menos y1. E agora você vai utilizar o teorema de Pitágoras para calcular o comprimento desse vetor. Está aqui o módulo do vetor CD, beleza? É igual a quem? Diferença das abscissas ao quadrado
somado com a diferença das ordenadas ao quadrado. Igual aqui o vetor U. Ó. Vetor U cujo ponto inicial está na origem. E aqui nós utilizamos para calcular o vetor CD, cujo ponto inicial está fora da origem. Você vai fazer quem? Diferença das abscissas ao quadrado, somado com a diferença das ordenadas ao quadrado, a raiz quadrada disso. Pronto. Então já sabemos como calcular o comprimento do vetor no plano, com ponto inicial na origem e o ponto inicial fora da origem. Beleza? Então vamos fazer alguns exemplos. Então vamos lá. Exemplo resolvido. Encontre o comprimento dos vetores U e do vetor V. Se eu estou dizendo que o vetor as coordenadas do vetor é 1 e 2, estou dizendo o seguinte, que ele tem ponto inicial na origem, ponto final nesse ponto 1 e 2, beleza? E o vetor V tem ponto inicial na origem e ponto final no ponto menos 4 e 3. Então aí é fácil da gente resolver. Nós já sabemos que U é quem? As coordenadas de U é quem? É AB ou XY, vai ficar a seu critério, né? Onde A é a primeira coordenada do vetor e B é a segunda coordenada do vetor. Então a gente sabe que o módulo de U é quem? Raiz quadrada de quem? De A ao quadrado mais B ao quadrado, ou seja, abscissa ao quadrado mais ordenada ao quadrado. De onde eu tiro o seguinte, que o vetor U que foi dado é quem? Tem as coordenadas 1 e 2, isso me diz o seguinte, se implica que o comprimento de U, ou seja, o módulo de U é quem? Raiz quadrada de quem? De A ao quadrado, A aqui no caso é 1 ao quadrado, somado com B ao quadrado, B aqui no caso é 2, então dá 2 ao quadrado, 2 ao quadrado 4, 4 mais 1, 5, raiz quadrada de 5 seria o comprimento do vetor U. E o comprimento do vetor V é quem? Eu chamei as coordenadas do vetor V de quem? XY, né? Onde o módulo de V é quem? É x ao quadrado mais y ao quadrado, a raiz quadrada disso aí, beleza? Então vamos substituir aí os valores de x e y, menos 4 e 3, isso me diz que o comprimento do vetor V é quem? Raiz quadrada de quem? Menos 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso vai me dar quanto? Menos 4 ao quadrado é 16, mais 3 ao quadrado 9, 9 mais 16, 25. Então a raiz quadrada de 25 é 5. Ou seja, o comprimento do vetor V é 5 unidades de comprimento. Beleza? Espero que tenham gostado dessa revisão. Vamos esperar a próxima aula para a nossa segunda revisão. Já sabe. Dúvidas ou sugestões, coloquem aí no comentário desse vídeo. Beleza? Até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau. Opa, beleza. Esqueci que tinha outro exercício. Mas então vamos continuar. Encontre o comprimento do vetor dado pelos pontos, ó, A e B. Então esse exemplo aqui já é diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior já dava o vetor. Aqui não, nós temos que encontrar o vetor, né? Já temos o ponto inicial, temos o ponto final. Então já temos o vetor aí, que é dado pela diferença das abscissas. Então já estou falando já direto aí quem é o comprimento do vetor. Então o módulo do vetor AB, ó, já definido pelos pontos AB, é quem? Diferença das abscissas ao quadrado, somado com a diferença das ordenadas ao quadrado, a raiz quadrada disso aí. Beleza? E agora só é substituir. Então vamos lá. Então o módulo do vetor AB é igual a quem? Diferença das abscissas. Abscissa do ponto B. 3, ó, x2 é 3, menos x1 que é 2. Então tá aqui, 3 menos 2 ó, dá 1. Mais diferença das ordenadas. 4 menos 3 ao quadrado. Então 3 menos 2 ao quadrado vai dar 1 ao quadrado, que é 1. E 4 menos 3 vai dar 1 ao quadrado, dá 1. 1 mais 1, 2, ou seja, raiz quadrada de 2 seria o comprimento do vetor definido pelos pontos A e B. Agora, falando sério, agora estamos encerrando nossa aula. Espero que tenham gostado. Dúvidas ou sugestões, coloquem aí no comentário desse vídeo. Vamos esperar a próxima aula. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.